O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou um vídeo na internet se queixando de perseguição e sabotagem. Quem vai trazer os detalhes dessa fala para a gente é o Bruno Pinheiro. O que levou a essas reclamações do PGR, Bruno? Vitor, são diversas ações, na verdade. Augusto Aras responde num vídeo extenso até que ele divulgou nas redes sociais, no seu canal do YouTube, sendo exato, isso já tem se tornado uma rotina. Augusto Aras usando recortes de diversas entrevistas a jornalistas de outras regiões, de outros estados, e ele acha um recorte e joga esse recorte numa tentativa de responder com um assunto atual. E foi justamente isso, ele voltou a falar sobre diversas representações que estão sendo enviadas lá, chegando a Augusto Aras, a Lindora Araújo, e que isso está interferindo no serviço, está dificultando as investigações. Diversas representações com diversas informações infundadas em algumas reportagens que são divulgadas. Esse vídeo, ele é divulgado justamente numa época que existe um choque entre o ministro Alexandre de Moraes e Augusto Aras. A gente relembra daquela reportagem que foi divulgada e isso chegou numa operação da Polícia Federal com diversos empresários. Havia uma suspeita de uma ideia de um golpe de Estado, segundo a investigação. Essa operação, ela foi autorizada através do ministro Alexandre de Moraes e aí gerou uma repercussão, já que Augusto Aras reafirmou que não tinha informação, que não estava sabendo da investigação. Esse vídeo, ele foi divulgado hoje. Vamos acompanhar o que disse Augusto Aras nesse vídeo que foi divulgado logo na hora do almoço. Esta procuradoria passou a ser literalmente sabotada, e eu digo sabotada mesmo, com centenas e centenas de representações, notícias crimes, baseadas em meras notícias de jornais previamente plantadas, em representações com autores falsos. Cada representação que chega a esta instituição, ela é levada à análise de um servidor que faz uma triagem acerca da idoneidade, da autoria, do conteúdo, das provas. Agora, Cristina Grêmio, diante desse excesso de ações que vão chegando à Procuradoria-Geral da República, como estava narrando agora o Procurador-Geral Augusto Aras, o que é que poderia ser feito? Caberia ao Supremo Tribunal Federal fazer esse controle, evitar que tantas ações tivessem sequência, porque o envio para a PGR é, na verdade, praxe, né? À medida que uma ação chega ao Supremo Tribunal Federal, é protocolar que o ministro peça ao Ministério Público que se manifeste. Caberia esse freio ao STF, Cris? Sim, a gente volta à questão do STF ter usurpado funções de outros poderes. O ativismo político está enraizado de tal forma no STF que agora senadores da República, e vou citar especificamente o senador Randolfo Rodrigues, anda dizendo em conversas abertas de rede social, tem áudio dele dizendo que sim, ele se arrogou o papel de Procurador-Geral da República porque ele percebeu que não precisa mais fazer pedido para a Procuradoria-Geral da República, ele vai direto para o ministro Alexandre de Moraes. Então ele se sente PGR. Por quê? Porque tem ministro do STF que se sente delegado, porque tem ministro do STF que se sente promotor, procurador de justiça, procurador da República. Tem gente usurpando as funções de outros poderes e nada acontece. O Senado, que é a instância revisora, finge que isso não acontece, bota na gaveta os pedidos de impeachment, sequer analisa o ativismo político de ministros do STF e as coisas vão escalonando, claro. Veja, eu lembro sempre do discurso de posse do ministro Luiz Fux, quando assumiu a presidência do STF, alertando, ele próprio alertando para esse problema. Estão judicializando demais a política e isso não pode acontecer. O STF não é a casa da mãe Joana, não foi esse o termo que ele usou, mas ele quis dizer isso. Então, para popularizar, eu traduzo aqui. O STF não é a casa da mãe Joana. Se toda hora um político que não conseguiu vencer uma discussão no Legislativo vier aqui correr para a barra da saia, para a barra da toga de um ministro para pedir arrego, para pedir que, por favor, cancele lá a votação tal, porque eu quero que seja assim ou eu quero que seja assado, e o STF assume julgar isso, em vez de jogar logo na lata de lixo,
Não dá, a coisa vai escalonando. E aí a gente tem o caso dos ministros, que eles próprios vão fazendo um monte de ilegalidades ali, mandando prender as pessoas a seu bel prazer, abrindo inquéritos ao seu bel prazer. Tem inquérito aberto há 2 anos e meio, sem que os advogados tenham tido acesso aos relatórios, não sabem sequer do que seus clientes são acusados. Então, é uma distopia que a gente está vivendo, tamanha que aí, obviamente, que as coisas vão escalonando. Precisa o próprio STF pôr fim a isso. Precisa o presidente do STF dizer chega. Não é só os milhões de brasileiros na rua dizendo todo o poder emana do povo e nós queremos o respeito à Constituição. O presidente do STF precisa dizer isso. Os outros 80 senadores precisam emparedar o presidente do Senado e dizer, escute uma coisa, nós te elegemos presidente, nós representamos o povo e você nos representa. Vai ficar calado? Vai fingir que não está acontecendo esse ativismo político no STF? Precisa haver uma postura de presidentes de poderes da República para que as coisas voltem a ser como deveriam ser, como prevê a Constituição. Eu espero que isso tenha um fim e espero que talvez mudando aí a presidência do Senado e do próprio STF, as coisas voltem ao seu devido lugar. A gente segue falando sobre esse assunto, agora para ouvir o Rodrigo Constantino. Só quero Constantino, a gente vai falar a respeito dessa questão. Eu quero trazer uma fala recente, inclusive, do Procurador-Geral da República. Mas antes, quero só dar as boas-vindas a você que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio Jovem Pan e agora acompanha as principais notícias dessa sexta-feira aqui no Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos mostrando algumas reclamações feitas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a respeito do excesso de ações que chegam à Procuradoria-Geral da República. Constantino, recentemente, como eu falei agora há pouco, o Aras fez essa mesma reclamação e, inclusive, disse que acredita que muitas dessas ações, notícias crime e representações que chegam à Procuradoria-Geral da República, levadas por alguns atores políticos, têm como objetivo ganhar espaço na mídia, porque à medida que uma ação dessa é protocolada, ganha-se uma matéria jornalística falando sobre esse assunto. Concorda? Faz sentido essa fala de Aras? O senador Randolfo Rodrigues descobriu esse grande truque, né? Ele tem um acesso totalmente liberado e facilitado a alguns ministros do Supremo. Ele criou uma espécie de PGR paralela e ele, que tem pouco voto, mas muita presença no Supremo e também na mídia, consegue pautar tanto o ministro Alexandre como a imprensa para dar destaque a isso. Então foi exatamente o que a gente viu no caso dos empresários achacados por uma injustiça brasileira, um estado de policialesco de distopia total. Agora, você usou a palavra certa, né, Lívia? Ele está reclamando, o PGR. Reclamar eu também reclamo. Eu estou aqui no meu espaço da mídia reclamando. Agora, eu quero crer que alguém que é Procurador-Geral da República possa fazer um pouco mais do que reclamar. Eu acho que está na hora de quem tem poder começar a agir conforme isso. A Cris lembrou muito bem do papel vergonhoso, cúmplice, que o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, tem exercido. É uma coisa vergonhosa que vai entrar para a história como pusilanimidade, como covardia. Ele está sendo conivente, cúmplice desse arbítrio. Então, os senadores têm que pressioná-lo. O PGR deve ter um pouco mais de poder do que eu, que estou aqui reclamando junto com ele. Tem que fazer alguma coisa. Está na hora de dar uma enquadrada, de usar o mecanismo de freios e contrapesos desse país, previsto pela Constituição. Caso contrário, esquece. Para que lei? Os advogados não têm acesso sequer aos autos, prende quem quer, manda a Polícia Federal, uma ala, né, que obedece o Alexandre, atrás de empresários que não fizeram nada. Então, a gente está vivendo uma terra sem lei. Ou a gente resgata a lei, ou virou logo bagunça geral.